Essa aqui é a RTX 4060 e provavelmente essa daqui é uma das placas mais pesquisadas que existe no YouTube. Isso porque ela também é uma das placas mais utilizadas na Steam. Ela tá trocando a liderança ali com a RTX 3060, em algum momento ela vai ser a líder definitiva. E isso acontece porque a série 60 da Nvidia é sempre a mais popular de todas. E normalmente quando a gente fala em opções, a gente vai falar em alguma opção da AMD. Mas dessa vez tem uma nova concorrente no mercado que é a Intel Arc B580. E veja bem, se você tá pesquisando placas nessa faixa de preço, você deve ter esbarrado na B580 e ela tem algumas coisas bem interessantes. Uma das características que mais chama atenção é, sem dúvida nenhuma, a quantidade de VRAM. Na RTX 4060 você tem 8 GB de memória, enquanto que na Arc B580 você tem 12 GB de memória. Mas será que essa placa da Intel é uma placa que vai realmente conseguir fazer frente a uma placa da Nvidia que já está estabelecida? Você sabia que tem placa de vídeo da Intel? Pois é, já está na segunda geração. Mas será que é boa essa tal de Arc B580? Será que é suficiente para te convencer a não comprar uma RTX 4060? Eu testei aqui em vários jogos em Full HD para mostrar para vocês a performance em rasterização, ou seja, com a renderização tradicional, utilizando o upscaling e utilizando também o Ray Tracing. Tá curioso para ver? Deveria estar. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou o Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloque o cupom LOCK para ganhar o desconto. Envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom LOCK você também consegue desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogos. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. E claro que uma fabricante nova gera um pouco de desconfiança, né? Afinal, fala, pô, vou abandonar uma RTX 4060 para escolher uma Arc B580. Que placa de vídeo é essa, né? Bom, mas é claro que apesar de ser uma placa de vídeo nova, a gente tá falando de uma fabricante bem conceituada. A gente tá falando da Intel, não é exatamente uma desconhecida entrando no mercado de placas de vídeo, de GPUs para ser mais específico. Esse modelo aqui que vocês estão vendo é um Limited Edition, ou seja, é um modelo que ele é desenhado pela própria Intel e ele é comercializado inclusive nessa caixinha aqui da própria Intel. Essa daqui é uma versão de referência, seria tipo um equivalente ao Founders Edition da Nvidia, só que eu diria que um pouco menos refinado do que os modelos Founders Edition. De qualquer forma, eles servem como uma referência. Assim como os modelos da Nvidia e os modelos da AMD, as especificações de todos os outros modelos de fabricantes parceiras devem seguir as especificações desse modelo de referência. Então, você vai ver os testes com essa placa, mas qualquer outra placa que você comprar no mercado vai ter uma performance basicamente igual ou melhor do que o que você está vendo aqui. O mesmo serve para as placas de vídeo da Nvidia. Esse modelo aqui não é um modelo de referência, porque a gente não tem Founders Edition da RTX 4060, mas ele é um modelo que segue as especificações mais básicas com um pequeno overclock. Então esse é um modelo OC Edition. Então ele tem um pequeno overclock, mas a performance vai ser muito próxima do que você vai encontrar com basicamente qualquer RTX 4060. E se você ficou curioso para saber um pouco mais sobre a Arc B580, tem um vídeo aqui no canal que eu explico todos os detalhes e falo um pouco sobre o que é essa GPU da Intel e o que ela traz para o mercado. Lembrando que essa é a segunda geração, a gente já testou também a primeira geração. O A ou o B que tem na frente das placas se refere a gerações, é um pouco mais confuso do que o lado da Nvidia. A Nvidia são os números que se referem às gerações, então RTX 40, RTX 50, RTX 60, e do lado da Intel eles mantêm o 580, mas é o A, B, C que vai ser a próxima geração, que é o de Alchemist, Battlemage e Celestial, que eles se referem aos codinomes das placas. Então, para você saber se a placa é a mais recente, tem que estar o B na frente, e depois vai ser o C, e assim vai ser o D, e por aí vai. Então, a primeira geração foi a A, que é a A580, essa daí você não quer, e a B580 que está disponível agora no mercado. Mas como eu disse para vocês, um dos pontos mais interessantes comparativos dessas placas aqui é que uma tem 12 GB e a outra tem 8 GB. Mas não é só por aí que param as coisas interessantes, porque a B580, diferente da RTX 4060, tem 16 lanes PCI Express 4.0. E eu sei, vai ficar um pouco confuso, porque tem gente falando, nossa, mas aí você tá colocando uma especificação muito... Calma, é muito simples. As lanes PCI Express são essas linhazinhas aqui que conectam a GPU que tá aqui dentro com o slot PCI que vai se comunicar com o restante do seu sistema. Quando eu falo PCI Express X8, quer dizer que somente 8 dessas linhas estão ativas. Quando eu falo PCI Express X16, é que 16 dessas linhas estão ativas, ou seja, a placa de vídeo utiliza todas as lanes. No caso aqui da RTX 4060, apesar dela ter aqui as linhas físicas, somente metade delas estão conectadas à GPU e vão fazer esse caminho. Isso aqui é basicamente uma ponte para a informação ser trocada entre a GPU e o CPU. Mas para explicar melhor o que significa essa diferença entre as placas, assim, as gerações são iguais, PCI Express 4.0,
E se você tem um sistema mais antigo ou mais novo, isso não deve fazer tanta diferença. Quer dizer, depende. Você vai conseguir usar ela em qualquer uma das gerações. Se você tem uma placa-mãe mais antiga com PCI Express 3.0, uma atual com 4.0 ou uma com PCI Express 5.0, tanto faz. Qualquer uma das duas placas vai funcionar nelas. Aí você se pergunta, tá, mas então por que essa preocupação toda? Bom, é porque no caso da placa da NVIDIA, as 8 lanes não são suficientes para conseguir transitar as informações todas se o sistema for muito antigo. Isso porque, apesar de ser PCI Express 4.0, ela é só X8, ou seja, só metade das lanes. E o PCI Express 3.0 ele é mais lento do que o 4.0. Então, você vai conseguir usar normal, numa boa, só que em um jogo ou outro pode ser que você perca uma performance. Não é muita, é coisa de 4, 5% de performance no pior dos casos. Mas você deixa alguma performance na mesa. E aí a primeira coisa que vem à mente é que bom, então a B580 é a minha melhor opção se eu tenho um sistema antigo. Deveria ser, mas a Intel perdeu uma oportunidade aqui. Isso porque a B580 ela tem um gargalo de driver, pelo menos no momento em que a gente traz esse vídeo para vocês, nos testes que vocês vão estar vendo, ela tem um gargalo de driver, o que significa que se você tem um processador mais fraco, você vai sentir um impacto na performance. Isso porque o driver está roubando capacidade de processamento do seu CPU, que poderia estar sendo utilizada para renderizar o seu jogo, para dar mais FPS. Então, no fim das contas, nenhuma delas é vantagem para quem está no sistema mais antigo. Inclusive, se você está no sistema mais antigo e tiver que fazer uma escolha, já vou adiantando para você que a RTX 4060 vai ser a melhor opção. Nossa! Mas tem muita gente que está montando o sistema novo ou que tem até um processador bem poderoso e agora está fazendo upgrade. E para você que está fazendo isso, ou você que está vindo do futuro já com um sistema bem mais poderoso, ou de repente a Intel corrigiu esse problema de CPU, a disputa é muito acirrada. E não são só aí que as especificações são interessantes. A RTX 4060, ela tem 128 bits de largura de banda, enquanto que a ARC B580 tem 192 bits. Ela roda a 2.45, 2.46, dependendo do modelo que você está utilizando, enquanto que a ARC roda 2.4 GHz também, dependendo do modelo. O TDP das duas placas, bom, aí já não é tão próxima. A 4060 tem um TDP de 115 watts contra 190 watts da B580, que significa que ela vai consumir um pouco mais, mas quanto mais ela vai consumir, bom, vocês vão ver nos testes, tem que ver na prática quanto isso significa. Em relação a tecnologias, a Intel também possui o suporte a Ray Tracing e também ao Upscaling utilizando inteligência artificial. Então, assim como tem o DLSS na NVIDIA, tem o ZSS na Intel. Aqui a gente também tem unidades dedicadas para fazer esse processamento para inteligência artificial, para fazer o Upscaling, assim como a gente tem unidades dedicadas. Então, a Intel seguiu um caminho muito mais parecido com a NVIDIA do que a AMD tinha seguido anteriormente nas gerações RX 7000 e anteriores. Em relação a preço, lá fora, quando foi lançada a RTX 4060, o preço sugerido para ela era de $299, enquanto que a B580 foi lançada a um preço sugerido de $249, o que se a gente fosse fazer vezes 10 no Brasil, poderia dar até R$500 de diferença. Na prática, vocês vão ver que é um pouquinho diferente em relação ao preço, mas isso precisa vir junto com a performance pra gente saber, né, como é que isso aí vai ficar. Sobre a fonte recomendada para cada uma, a fonte recomendada é muito parecida, 550 watts e 600 watts. Ambas utilizam um conector de energia de 8 pinos PCI Express tradicional, então nada de 12 VHPWR aqui. Obviamente a 4060 consome um pouco menos, mas em relação à fonte fica muito próxima ali. Se tiver uma fonte de 550 ou 600 watts, vai estar suficiente. 600 watts para as duas seria inclusive mais recomendado. Mas você quer saber da performance, né? Aliás, eu também tô curioso, eu quero ver como que a B580 se sai enfrentando uma RTX 4060. Para os testes aqui, a gente testou jogos em Full HD. Depois a gente vai ter os testes em Quad HD também para você que tá querendo jogar em uma resolução um pouco mais alta. Então se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Inclusive, dependendo de quando você tá assistindo nesse vídeo, já deve ter até o teste no canal, já dá uma pesquisada. E para os jogos, a gente fez um mix de jogos mais antigos, mais novos, com diferentes engines e com o Ray Tracing ativado e desativado para vocês tirarem suas próprias conclusões. A nossa bancada de testes, ela tem um Ryzen 7 9800X 3D e esse é um detalhe muito importante que eu vou comentar já já. O processador é refrigerado por um H150i RGB da Corsair, tudo isso montado numa X870E e com 48 GB de memória, 6.000 megatransfers por segundo. Para o armazenamento, a gente está utilizando um SSD de 4 TB PCI Express 4.0 da Corsair e a fonte de alimentação é uma HX 1500i de 1500 watts da Corsair. Só para deixar claro, você não precisa de nada disso para rodar essas placas. Quer dizer, entre aspas, você não precisa de 1500 watts de fonte, você não precisa de um 9800X 3D, mas tenha em mente que na B580, dependendo do processador que você escolher, pode afetar a performance por conta do gargalo de driver que a gente comentou lá. Mas a gente vai falar sobre isso mais lá na frente. Vamos dar uma olhada como que foi a performance dessas duas placas lado a lado? Começando aqui pelo Plague Tale Requiem, aqui em Full HD com tudo no Ultra, a 4060 teve a mesma média da B580, ou a B580 teve a mesma média. Foi rigorosamente a mesma coisa, 58 média, 47, 46 mini, que tá dentro da margem de erro, foi um empate técnico, a mesmíssima performance. Já no Black Myth Wukong, aqui rodando com o preset Hardware Unboxing Performance, lembrando que esse
presets já vêm com o frame gen ligado, tá? Então isso aqui não é a performance nativa, porque eles recomendam você utilizar isso como tipo um motion blur, porque o jogo fica bem feio sem. Então já tem isso em mente, não é a performance nativa, é a performance com frame generation. E aqui, utilizando essa configuração, a RTX 4060 ficou 32% na frente, isso na média, porque na mínima foi 84%, então algumas limitações aqui, e das grandes. E Black Myth Wukong realmente roda bem melhor, né, nas placas da NVIDIA, mas aqui foi um massacre. Utilizando o Ray Tracing, a situação melhora um pouco. A B580 ela até consegue uma performance aceitável, 56 FPS na média e 39 na mínima, mas a 4060 faz média de 84 e mínima de 66, então diminui um pouco a diferença na mínima, mas na média aumenta 50% a mais na média e 69% na mínima. É bom a gente observar que essa é uma das particularidades dos ISS. Pelo que a gente levantou de informações, parece que os ISS funcionam melhor na resolução nativa do monitor. Como o monitor que a gente utiliza para testes é um monitor 4K com a resolução para Full HD, pode ser que os ISS funcionem melhor em outras resoluções. A gente vai fazer alguns testes e adicionar nas nossas conclusões em Quad HD, mas só para vocês terem uma ideia aqui da performance, não tem muito milagre, não tem ISS que salve, mas é bom a gente deixar isso claro. Em Call of Duty Black Ops 6, a gente está utilizando aqui o benchmark do modo multiplayer, a 4060 fez média de 89 e mínima de 66. A B580 até fez uma boa média com 68, mas a mínima foi de 49. De qualquer forma, ficou bem atrás da RTX 4060. A 4060 fica 31% à frente na média e 35% à frente na mínima. Inclusive, esse é um jogo que costuma rodar melhor em placas AMD, então nenhuma das duas seria a melhor opção, mas entre as duas, a 4060 vai ter mais performance. É claro que você consegue uma performance maior, né, com a B580, mas teria que diminuir a qualidade. De qualquer forma, as mínimas estão bem ruins aqui, então a Intel precisa trabalhar nos drivers para isso. O que dá para você fazer é utilizar um upscaling. E aqui, olha que curioso, 4060 ela faz média de 99 e mínima de 75. A B580 com os ISS no modo qualidade também consegue uma média de 98 e mínima de 71. Então, curiosamente, com upscaling você consegue a mesma performance da 4060 aqui. Então, neste caso, se você quiser optar por uma 4060 e quiser jogar, tipo, não só Black Ops 6, mas vai jogar um Warzone, você vai ter que utilizar os ISS, o que não é exatamente um problema, porque a qualidade final dos ISS, ela realmente é boa. Agora, para o jogo mais competitivo, o CS2, aqui a 4060 fez média de 288 e mínima de 161, e a B580 até que foi bem, média de 263 e mínima de 166. Então, ficou ali 10% à frente na média, e na verdade ficou 3% atrás na mínima ali, a RTX 4060. Então, fiquei surpreso, para falar a verdade, uma boa performance aqui com a B580. O que você pode fazer se você quiser extrair mais FPS é ligar um FSR que está disponível. Não tem os ISS nem o DLSS disponível para esse jogo. A 4060 aqui conseguiu média de 361 e mínima de 220, enquanto que a B580 conseguiu média de 312 e mínima de 206. A 4060 fica 16% à frente na média e 7% nas mínimas. É uma diferença considerável, mas vou dizer para vocês, de novo, a performance foi bem boa na B580. Cyberpunk 2077. Aqui as placas ficam bem próximas em performance, a 4060 fica à frente com média de 98 e mínima de 80, mas a B580 vem ali com média de 93 e mínima de 79. Uma diferença de só 5% na média, eu diria que você não vai perceber isso, porque ambas estão bem estáveis. Mas claro, isso é sem Ray Tracing, sem nenhum tipo de efeito ou upscaling. Se a gente partir agora pro Ray Tracing, aqui olha só que curioso. A Arc B580 fica na frente, média de 38 e mínima de 33. São só 2 FPS na frente, né, na média, pode ser considerada até uma margem de erro, mas as mínimas não estão na margem de erro. Na verdade, ela tem uma performance um pouquinho mais estável do que a 4060. De qualquer forma, já é bem surpreendente, levando em consideração que o Cyberpunk, né, foi utilizado pela NVIDIA com praticamente uma tech demo aí para todas as placas da série RTX mais recentes. Então, apesar de ser uma vitória pequena, a B580 vence aqui a RTX 4060 em Cyberpunk 2077. E se você quiser ganhar mais performance utilizando o Ray Trace, você vai ter que utilizar o upscaling. Aqui no Cyberpunk 2077, com upscaling no modo qualidade, a 4060 fez média de 64 e mínima de 52, enquanto que a B580 fez média de 61 e mínima de 51. Então, uma diferença, de novo, ficou bem próxima, mas com vantagem ali para a RTX 4060. No Cyberpunk não tem os ISS com o Frame Generation, mas tem o Frame Generation com FSR. Então, você pode até fazer essas combinações, né? Se você preferir, você pode utilizar os ISS como upscaling, que tem uma qualidade final melhor do que o FSR, e aí utilizar o Frame Generation via algoritmo, né, do FSR para você utilizar o Frame Generation com os ISS como upscaler. E utilizando aqui o Frame Generation, a gente utilizou o preset Ultra RT com DLSS ou FSR para upscaling e com o Frame Generation. A 4060 fez média de 100 FPS mínima de 43. Por algum motivo a mínima ficou bem ruim, a gente não sabe se é por conta da medição aqui do software, né, então vamos deixar esse aviso aí, mas a mínima ficou bem baixa. Isso tem acontecido com a RTX 40, com a RTX 50. Curiosamente, as que suportam Frame Generation, então pode ser só uma questão de interpretação do software. A B580, ela fez média de 117 mínima de 99 utilizando o Frame Generation, que é o FSR
HDR no caso. Lembrando que o Frame Generation ele não é o quadro para trazer performance, tá? Ele traz só mais fluidez para o seu jogo. De qualquer forma, aqui a performance geral da B580 foi melhor nessa situação. E tem também a questão de que a B580 tem 12 GB de VRAM, enquanto que a RTX 4060 tem 8 GB. Quando você vai utilizar o Frame Generation, você precisa de mais VRAM. Isso também pode ser um potencial causador de problemas aqui. Quando a gente extrapola a quantidade de VRAM, você começa a ter uma mínima bem ruim, ou mesmo a média e a mínima bem ruim. E o Frame Generation utiliza isso, que é uma ironia, né? Porque a NVIDIA promove, né, essa feature que, na verdade, consome mais VRAM em placas que tem pouca VRAM, mesmo para Full HD. Partindo agora para outro jogo competitivo, Fortnite. E aqui a Intel foi bem. Porque Fortnite é um jogo bem importante. A B580 fez média de 115 e mínima de 102. Ainda ficou atrás da RTX 4060, que fez média de 119 e mínima de 106. É uma diferença só de 3% na média, 4% na mínima, então dá pra dizer que praticamente um empate técnico. Então uma boa performance. Isso porque a gente tá rodando com um preset alto aqui. Você pode usar também o upscaling. E aqui no Fortnite a gente tem o ZSS disponível e o DLSS. Ambas as tecnologias que utilizam inteligência artificial para fazer o upscaling e melhorar ali o seu FPS. 4060 fez média de 153 e mínima de 134, enquanto que a B580 fez média de 147 e mínima de 129. Então, de novo, uma diferença de 4% aí na média e na mínima. Isso mostra que a Intel realmente focou nesses jogos mais populares, onde faz a diferença. Então, muita gente vai acabar comprando uma placa de vídeo para rodar Fortnite. E como é que fica num port de console? A gente testou aqui no Horizon Forbidden West. E aqui rodando com um preset muito alto, a 4060 fez média de 62 e mínima de 53. A B580 fez média de 74 e mínima de 64. Foi melhor a performance da B580, bem melhor por sinal. Isso acontece porque o Horizon Forbidden West ele já usa mais do que 8 GB de VRAM para o HD. Então só aqui a Intel já acabou ganhando só por colocar mais VRAM. E claro que você utilizando o upscaling, o Forbidden West também tem o ZSS e o DLSS, claro que só usando o upscaling já melhora, mas de novo, as mínimas continuam ruins aqui na RTX 4060. Isso acontece porque não tem milagre, não tem VRAM ali para empurrar isso. E utilizando o upscaling aqui, a 4060 ainda fica atrás. Inclusive a margem na mínima aumenta, né? Porque ela faz 76% da performance relativa da B580, enquanto que na média ela fica mais ou menos a mesma coisa, 83, 84% da performance da B580. Então a gente tem uma vitória muito boa aqui para Intel. Mas ainda dá para aumentar, porque tem o Frame Generation. Lembra que eu falei que o Frame Generation ele também usa VRAM? Pois é, aqui a 4060 faz média de 102 e mínimo de 79, lembrando que isso aqui são os frames fakes, ou se não os frames gerados para criar fluidez no jogo. E a B580 fez média de 140 e mínima de 87. E aqui de novo foi uma vitória bem grande por parte da Intel. Spider-Man Remastered, esse é o primeiro jogo, a gente ainda tá testando o antigo porque tem algumas coisas interessantes para mostrar, mas aqui a média da 4060 foi de 136 e mínima de 90, enquanto que a B580 fez média de 151 e mínima de 88. Então vitória aí para B580. Na mínima a 4060 foi 2% melhor, mas na média ela foi 20% pior. Mas o Spider-Man também tem Ray Tracing, a gente rodou com Ray Tracing nas duas placas e adivinha, elas ficaram praticamente empatadas. A 4060 fez média de 79 e mínima de 60 e a B580 fez média de 80 e mínima de 63. Basicamente dentro da margem de erro as duas placas, só 1% na média, mas a mínima já deu para medir uma diferença maior em favor da B580, 5% ali a menos fez a 4060. E a gente tem também o upscaling. Com o Ray Tracing você vai querer utilizar o upscaling para ganhar um pouquinho mais de performance. E é o que acontece, a 4060 faz média de 102 e mínima de 71, enquanto que a B580 faz média de 81 e mínima de 63. Ou seja, o ZSS parece que basicamente não fez nenhuma diferença aqui no jogo, né? A gente não sabe se ele não foi aplicado, se é algum preset do jogo ou se é algum bug, mas depois de vários testes foi isso que a gente conseguiu, basicamente a mesma performance. E claro que a gente testou também com o Frame Generation. Eu fiquei bem curioso para ver o Frame Generation da Intel comparado com o da NVIDIA, e assim, a gente não tá comparando qualidade aqui, é só quanto que você vê de números de FPS na tela. E aqui a B580 saiu na frente com média de 155 e mínima de 85, enquanto que a RTX 4060 fez média de 137 e mínima de 88. E com isso a 4060 ficou 12% atrás da B580 na média e ficou 4% à frente nas mínimas. Então uma diferença bem respeitável aí. Partindo agora para o aclamado Starfield, e aqui não é boa para nenhuma das duas. Rodando com tudo no Ultra, 4060 não consegue nem empurrar os 60 FPS, média de 52 e mínima de 43. E a B580, bom, a mínima da 4060 é a média da B580, com média de 43 e mínima de 26. Por algum motivo a arquitetura da Intel não gosta de Starfield. Eu não sei se está relacionado a driver ou arquitetura mesmo, mas o negócio não vai para frente. Bem ruim a performance da B580. Eu tenho certeza que muita gente vai comprar essa placa ou qualquer uma das duas só para jogar o Starfield.
Mas uma vitória é uma vitória. Aqui foi bem grande. Na média foi 21% melhor e na mínima 65% melhor a 4060. É curioso, né? Quando vai bem, vai bem. Quando vai bem mal também, né? E aqui o DLSS dá uma salvada na 4060, faz média de 62 e mínima de 50. E na B580, se você quiser rodar 30 FPS, ela até salva, porque a média foi 49 e a mínima de 30. Agora partindo para um jogo mais recente, bem pesado também, o Star Wars Outlaws. Aqui a 4060 fez média de 36 e mínima de 27 e a B580 média de 38 e mínima de 29. Então uma vitória aí para Intel, uma vitória pequena, 5% ali na média e uns 8% na mínima, né? Com a 4060 ficando atrás, mas para um jogo bem pesado como Star Wars é bem interessante. E o jogo também tem o upscaling. A gente utilizou aqui o upscaling e aí a gente conseguiu uma média de 52 na B580 e 48 na 4060. As mínimas ficaram em 39 para B580 e 35 para 4060. Então, de novo, uma vitória aí. A 4060 ficou 8% atrás na média e 10% atrás na mínima. O jogo também tem o Frame Generation e aqui, de novo, não ajuda muito do lado da NVIDIA. Isso porque é um jogo que também utiliza bastante VRAM. Utilizando aqui o Frame Generation, a gente conseguiu na B580 uma média de 95 e mínima de 65, enquanto que na 4060 a gente conseguiu uma média de 88, mas a mínima de 33. Ou seja, a tal da fluidez que você deveria ganhar já foi pelo ralo e a B580 consegue entregar uma fluidez maior, bem maior, tipo o dobro maior. The Last of Us, esse é o parte 1, não é o parte 2 ainda, a gente vai estar incluindo nos testes. Para isso, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. A 4060 fez média de 72 contra uma média de 71 da B580 e mínima de 62 nas duas. De novo, um empate técnico aqui, as duas entregando a mesmíssima performance rodando com o preset Ultra em Full HD. Utilizando o upscaling, aqui a B580 fez média de 81 e mínima de 70, ou seja, não ganha quase nada ali no upscaling, e a 4060 faz média de 102 e mínima de 87. Então, uma boa vantagem aqui no upscaling para a RTX 4060. Lembrando que esse é um jogo que já começa a cobrar da VRAM, então os 8 GB de VRAM da 4060 em alguns momentos já começam a cobrar. E apesar de parecer a mesma performance, pode ser que aconteça como em outros jogos que a textura simplesmente não carrega, então fica aí o aviso. Mas qual que é o resultado dessa salada toda? Como é que fica aí a média de todos os testes? Na média, como é que essas placas se comportam? Bom, a 4060 na média dos 11 jogos que a gente testou aqui, fez média de 104 e mínima de 77, enquanto que a B580 fez média de 98 e mínima de 70. Isso aqui é sem considerar upscaling, ray tracing, nada. Isso aqui é a renderização nativa, raiz mesmo. E você vê que mesmo em alguns casos, né, como por exemplo em Starfield, onde a B580 vai mal, ou mesmo Spider-Man, onde vai mal as RTX 4060, na média as duas placas ficam muito próximas, né? Nos nossos testes, a B580 ficou atrás, na verdade. 4060 venceu por uma média de 6% na média e 10% na mínima. Em alguns casos a gente vê um comportamento melhor da 4060, em outros a gente vê um bem melhor da B580, e é por isso que é tão divisivo e por isso que vocês precisam ver a conclusão. Calma, não termina por aqui. Nos testes com Ray Tracing, a 4060 ficou na frente também com média de 66 e mínima de 52 e a B580 com média de 58 e mínima de 45. Uma média respeitável para a B580, mas sim a NVIDIA continua na frente no Ray Tracing. Claro que depende do jogo. Vocês viram ali que tem jogo que a B580 vai melhor, tem jogo que a 4060 vai melhor. Então já é uma disputa acirrada e isso é bem importante. Em relação a consumo, apesar de ter um TDP bem mais alto, né, no papel, a B580 teve um pico de consumo aqui de 292 watts, isso aqui é o sistema como um todo, né, quanto que puxa da tomada, enquanto que a 4060 teve um pico de 278 watts. Então é uma placa bem eficiente, tá? Apesar do TDP ser mais alto, é bem eficiente, porque fica uma diferença muito pequena em relação à RTX 4060, que é uma placa eficiente. A temperatura também, essas duas placas obviamente não se comparam diretamente, são soluções de refrigeração distintas, mas a ARC B580 é uma placa bem silenciosa e bem fria, pelo menos no modelo de referência. Então qualquer outro modelo provavelmente vai ser igual ou melhor em relação a nível de ruído e temperatura. 66 graus de pico foi o máximo que a gente pegou aqui no teste do Cyberpunk, enquanto que com a 4060, esse modelo aqui da ASUS, foi de 62 graus. Então você não vai ter problema nenhum. As duas são super silenciosas e com temperaturas bem baixas. Pois é, Robson, mas essa B580 aí ela é pior do que a 4060. Não é isso que a Intel prometeu. Exatamente, não foi exatamente isso que a Intel prometeu, né? Ela prometeu uma placa que seria melhor e que seria mais barata do que uma 4060. E isso, infelizmente, não acontece. Mas não acontece em todos os jogos. Dependendo dos jogos que você pegar, da situação que você colocar, do preset que você colocar, a B580 pode ser melhor do que uma RTX 4060. Mas não é sempre isso que vai acontecer, pelo menos em Full HD. A grande pegadinha é que a Intel ela focou muito em Quad HD, porque a arquitetura dela escalona melhor para resoluções mais altas. E a quantidade de VRAM também ajuda bastante. A 4060 em Full HD ainda é uma placa muito boa e bem eficiente. Então ela acaba sendo a melhor opção para Full HD. Isso porque ela já tem drivers mais estáveis, tirando os problemas do lançamento da RTX 50 que acabou com os drivers de todo mundo, mas ela supostamente tem drivers mais estáveis, ela tem uma performance bem mais consistente do que a B580, claro, perde na questão da VRAM, mas no total ela traz uma média melhor do que a B580.
O grande problema da B580 é que ela seria uma placa aceitável para você comprar no lugar da 4060, até porque, como eu disse, ela tem uma performance melhor em resoluções mais altas. De repente você quer comprar um monitor Quad HD, você vai ter uma placa que vai ter uma performance melhor do que a 4060. O problema é, você precisa estar numa resolução mais alta. Tem uma outra pegadinha, para você utilizar a B580, você precisa ativar o Resizable Bar, o que significa que se você tiver sistemas mais antigos, não é recomendado. Se você tiver processadores da 9ª geração para trás da Intel, ou se você tiver o Ryzen 3000 para trás, ou 5000 para trás, até mesmo 5000, mas por outro motivo. Dos Ryzen 3000 para trás já não suporta mais o Resizable Bar. Isso supostamente é para estar ativado já por padrão, né? Mas se você comprar uma B580, tenha certeza que se você está ativando o Resizable Bar, porque senão a Intel simplesmente não recomenda que você utilize ela no seu sistema. Isso é algo que, claro, com o passar dos anos vai acabar virando padrão, porque todas as novas plataformas utilizam Resizable Bar, enquanto que com uma 4060, se você tiver um sistema mais antigo, você não vai ter essa penalização. E claro, tem a questão do gargalo de driver. Isso pode ou não ser resolvido, a Intel disse que está estudando isso, então se a gente tiver atualizações, a gente vai trazer por aqui, então se inscreve aí, clica no sininho para receber atualizações, quem sabe testes depois de uma atualização de driver. Mas a Intel disse que está trabalhando em cima disso, analisando para ver o que eles podem fazer. Se eles removerem esse gargalo de driver, isso aqui que eu tô falando para vocês não vai ser uma restrição, mas hoje, se você tiver um processador mais fraco, tipo um Ryzen 5600, um i5 12400EV, não acho que você vai querer comprar a B580. Isso porque, segundo os testes que a gente tá fazendo e que o Hardware Unboxed já fez, que o Hardware Canucks já fez, que vários outros canais fizeram, quando você coloca um CPU mais fraco com uma B580, você perde performance justamente porque o processador precisa trabalhar em hora extra para poder compensar aí esse gargalo de driver. Então o driver acaba pesando mais nessa conversa que ela tem com a placa de vídeo, acaba gerando uma conversa adicional com o CPU e aí gera um gargalo. Você não vai querer combinar, é isso que eu tô querendo dizer. Então se você tiver um 5700X, um 5700X 3D, ou tiver um Ryzen 5 7600, um 9600X, já dá para você considerar uma B580. Então ela acaba sendo um produto mais focado para quem tá em gerações mais novas. De repente você comprou um 14600K, de repente você comprou um Core Ultra 5 245K, um Ultra 7, enfim, qualquer outro processador mais recente que seja mais forte, essas limitações somem e você deve ter uma performance igual que você viu aqui comparando os dois. Mas claro que perde um pouco o sentido, né? Porque comparar uma placa de entrada com um processador topo de linha já não faz muito sentido, né? Se você combinar esses dois, acaba perdendo um pouco do custo-benefício. Então a conclusão é, para Full HD a 4060 é melhor, não tem o que discutir. Porém, isso acontece se as duas estiverem no mesmo preço, porque se a B580 estiver mais barata, eu consideraria ela para Full HD sim, porque apesar dela perder em alguns quesitos, se você conseguir atender todos os outros requisitos dela, tipo, se você tiver um sistema mais recente que tem Resizable Bar, se o seu processador for suficientemente poderoso, ela consegue entregar um pacote bem completo. É uma placa que já tem suporte para inteligência artificial, uma placa que já tem encoder AV1, uma placa que tem todos os recursos que você queira precisar e ela tem os 12 GB de VRAM que agora talvez você não se importe, mesmo para Full HD, mas no futuro eu garanto para você que vai fazer falta, porque se os jogos de hoje em Quad HD já estão patinando, significa que os jogos do futuro em Full HD já vão patinar. Então, a grande burrada da Nvidia foi colocar só 8 GB de VRAM nessas placas de vídeo e claro que isso tem uma cara de uma obsolescência programada, ou seja, não, compra 4060 aí, depois você compra uma 5060 ou depois você compra uma 6060 e por aí vai, ou senão compra a 5060 Ti que tem mais VRAM. Então, a quantidade de VRAM é algo para se considerar do lado da Intel. O que você tem que decidir é, os prós conseguem substituir os contras do lado da Intel? Porque do lado da Nvidia são alguns contras e do lado da Intel são vários deles, né? Qual dele para você faz mais sentido? Deixa aí nos comentários, aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos e aproveita e deixa aí nos comentários se você escolheria a B580 ou a 4060 e por que você escolheu. De qualquer forma, eu fiquei bem empolgado de ver essa concorrência da Intel. De uma geração para outra, a coisa mudou da água para o vinho. A Intel tem drivers bem mais estáveis, traz um nível de atualização de drivers muito grande e tem um produto competitivo. Vocês viram que em vários jogos ela consegue ser muito competitiva com a 4060 e trazer mais VRAM. Então eu tô curioso para ver como que vai ser o futuro e tem também a B570, que é a versão mais barata da B580. Quer ver os testes? Deixa aí nos comentários, se inscreve também, né? Que daí a gente consegue receber essa placa para trazer os testes para vocês. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.